Então, para quem não conhece, eu sou a Mariana Burramad, sou neuropsicóloga, sou proprietária da Cognos, materiais de estimulação cognitiva, e da Cognos Centro de Neuropsicologia, que é para onde a gente está promovendo essas rodas de conversa. E aí, a cada semana, por incrível que pareça, não sei se eu comentei com vocês isso, meninas, mas a gente, por incrível que pareça, acho que quase todo mundo que participou, exceto uma ou outra convidada, acho que teve uma convidada, na verdade, que foi de fora, mas a gente está fazendo com o pessoal só daqui de Curitiba mesmo. E acho que está sendo bem legal, porque acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem quanta gente boa e competente a gente tem, né, aqui, né, do lado da gente. Porque houve um tempo em que eu acho que as pessoas buscavam, né, terapia e tratamento em grandes centros, como São Paulo, né, e aí as pessoas viajavam ali quilômetros para buscar, né, gente muitas vezes, né, que tenha competência ali para atender, e do nosso lado às vezes tem, né, profissionais excelentes, né? Então, acho que as rodas têm mostrado muito isso, as pessoas têm conhecido mais o rosto de cada um. Então, hoje a gente tem uma presença um pouquinho diferente. A Giovana, que está sempre aqui comigo nas rodas, ela não pôde participar, porque ela trabalha ela faz parte da coordenação ali de um grupo do Conselho de Psicologia, e hoje ela teve uma reunião lá, e por isso a gente convidou a Jéssica, também foi bom, porque daí deu a oportunidade das meninas que estão na clínica com a gente aparecerem um pouquinho, né? Aí, Jéssica, você quer se apresentar aí na sequência? Né? A Paula, a Darda e a Jéssica também se apresentam? Beleza. Então, eu sou a Jéssica, sou psicóloga, sou especialista em saúde da criança e do adolescente e eu atendo na Cognos, no Centro de Neuropsicologia, junto com a Mari, com a Giovana e com a Gabriela. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou a Paula, sou psicóloga infantil. Eu sou especialista em autismo e sou terapeuta da IR Floor Time, que é uma metodologia desenvolvimentista para o autismo. Eu sou sócia da Jéssica e da Darda no Summer Camp Curitiba, que é uma colônia de férias terapêutica. Eu sou sócia também da Jéssica no Oi Caixinha. E da Darda também tem um outro projeto que é o Theraplay. E acho que são esses, né? Se tiver mais algum, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Tá. Eu sou Darda, eu sou musicoterapeuta aqui em Curitiba. Trabalho com um atendimento especializado, né, com crianças com autismo. Faço atendimentos individuais, grupais. Tenho especialização em neuropedagogia, né? Trabalho com a Paula em grupos também. A gente faz o Theraplay, inclusive, é um trabalho que a gente faz com teleatendimento em grupos, né? Então a gente faz bastante parceria, sim. E a Jéssica também, a gente trabalha bastante juntos na colônia de férias e algumas outras atividades. Eu sou a Jéssica, eu sou terapeuta ocupacional aqui em Curitiba também. Tenho especialização em desenvolvimento infantil e intervenção precoce, então as minhas crianças são bem pitiquinhas. Qualquer normalidade, o que tiver fora da normalidade, sempre essas crianças que eu gosto mais de atender. No geral, trabalho na clínica, né? Com crianças de 0 até 9 anos, mais ou menos. E a Paula já falou, então, que a gente tem alguns projetos, a colônia de férias, o clube de assinaturas do Brincar para Criança com Deficiência, que é o Oi Caixinha. E esse trio aqui, eu, Paula e Darda, a gente já está bem acostumado a trabalhar junto há alguns anos. Então, espero que vocês tragam questões também durante a live e que a gente possa, a partir da nossa experiência, né, algum tempinho já aí trabalhando com as crianças com deficiência, poder ajudar vocês. Meninas, eu tô super feliz de vocês estarem aqui, então é um trio que eu admiro bastante o trabalho, eu acho que tem tudo a ver com essa temática sobre o brincar, né, na infância, em especial o brincar com crianças que têm dificuldades em brincar, né, e é engraçado isso, a gente pensar como é que uma criança tem dificuldade em brincar, porque acho que a brincadeira ela não é uma coisa que não exige, né, capacidade cognitiva, intelectual, social e emocional da criança, muito pelo contrário, né, até a gente muitas vezes vai observar, né, enquanto profissional de saúde, a gente acaba observando o desenvolvimento da criança conforme ela é capaz de brincar, e a brincadeira ela tem estágios diferentes, né, e acho que é isso que é importante das pessoas acabarem entendendo,
que muitas vezes a brincadeira ela não é baseada em palpite ou em achismo, quando a gente incorpora isso na terapia. E eu acho que um caso que ficou bem emblemático, assim, para mim, que até me motivou a buscar, né, divulgar mais esse assunto, que parece uma coisa, assim, tão tonta, né, falar de brincar na infância, mas se a gente for ver até em questão de estudo, de pesquisa, né, em relação ao desenvolvimento infantil e à brincadeira, a gente vai ver que nos últimos 15 anos, praticamente não existe mais pesquisa sobre esse assunto. A gente vai ver, né, muito mais pesquisas voltadas para a questão do uso da tecnologia, né, no desenvolvimento infantil, e pouca coisa sobre, né, a brincadeira, né, sobre o recurso lúdico mesmo. E isso acaba fazendo com que a gente repense a forma com que está sendo conduzida a educação hoje, né, e o que é que a gente espera das crianças hoje e como é que a gente auxilia as crianças a organizarem melhor seu tempo, porque muitas crianças eu vejo que têm pouco tempo para brincar, ou tem muitas crianças que às vezes têm uma sala inteira cheia de brinquedos. E aí os pais reclamam que ela não brinca ou não para com nenhum brinquedo, né? E aí é que entra a coisa, né? O brincar está para além do brinquedo. Mas aí um caso que me chamou muita atenção foi, acho que já tem uns 2 anos. Veio uma criança uma vez para o consultório e aí a queixa da mãe era uma criança com um diagnóstico de síndrome de Down. E aí a queixa da mãe era que estavam investigando autismo como comorbidade nessa criança. E aí eu perguntei para ela, né, o que fez então ela procurar ou pensar que houvesse aí um segundo diagnóstico nessa criança. E aí ela me falou assim, Mariana, na verdade, o que me chama a atenção é as dificuldades de desenvolvimento da fala, porque já era uma criança com 6 anos e que falava muito pouco, e ele não brinca. A segunda coisa que me assusta, assim, é que ele não brinca. Ele não brinca, eu acho que ele tem pouca interação com as outras crianças. E aí, então tá. Então eu fui, né, na segunda sessão observar a criança e observar realmente como ela brincava. E aí, o que deu para perceber? Primeira coisa, né? Primeira coisa é que era uma criança com uma hipotonia, né? Com uma fraqueza muscular ali muito significativa, então tinha um cansaço muito grande para se envolver na brincadeira. E aí, a segunda coisa que me chamou a atenção é que o brincar foi, como ele tinha dificuldades, o brincar foi uma atividade que foi excluída da vida dele. Porque como é que essa criança ia aprender, então, a brincar, né? Como é que essa criança ia aprender? Onde é que ela ia buscar, né, as referências, né, para a interação com o brinquedo? E aí isso me chamou bastante a atenção, porque eu falei assim, meu Deus, eu acho que isso não acontece só com essa criança. Eu acho que muitas crianças apresentam ali dificuldades para brincar, uma brincadeira mais funcional ou muitas vezes simbólica. E aí o que acontece com essas crianças é que a brincadeira é retirada da vida delas. Porque ninguém sabe como estimular. Poxa, essa não seria uma tarefa tão espontânea, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que a criança brinca? Né? E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso, né? Por que a criança brinca? Que eu acho que é o que a gente primeiro tem que, né, explicar para as pessoas. Por que essa atividade é tão fundamental na vida de uma criança? Quer falar primeiro, Paula? Posso falar? Eu só lembrei de um caso também que eu e a Gé, a gente atendeu uma época, do menininho que a mãe, logo que ele nasceu, ela entrou em depressão pós-parto e ela não conseguia brincar com ele. Não conseguia interagir, o pai só trabalhava. Então, ele acabou ficando na frente da TV. E ele chegou pra gente no consultório com um possível diagnóstico de autismo. E na época a gente ficou na dúvida, foi avaliar para ver. E realmente, por ele não conseguir brincar e não ter brincadeiras, ninguém estimular ele a brincar, ele virou uma criança que só dependia de tela, né, Gé? Ele dependia da tela para tudo, assim, para comer, ele vivia na tela. E aí teve todo um trabalho que a Gé acho que ficou mais perto desse caso, de fato ensinar para essa família como que brincava, que era muito importante, que, ok, né, ele tinha praticamente um vício na tela, mas que a gente ia ter que começar a entrar com brincadeiras e que, por mais difícil que fosse para essa mãe, era essencial o brincar. E aí depois, acho que a Gé acompanhou o final do caso e ele realmente não tinha diagnóstico, né, Gé? Até fiz uma anotação enquanto a Mari estava falando e é bem isso que você trouxe. O brincar da criança, a criança aprende imitando, né? Então, quando ela imita os pais, ela está aprendendo ao quê? Também sobreviver. Então, essa criança que não tinha modelo de brincar, ela sobreviveu. O que os pais proporcionavam para ela? Era o tablet.
Então, a partir dali, é uma criança que tinha restrição alimentar, era uma criança que estava com desfraude muito atrasado, era uma criança que apresentava um desenvolvimento motor atrasado. Então, o que ela precisou aprender para sobreviver? Mexer no tablet. Se você entregava o tablet para ele, uma criança de 2 anos, ele conseguia entrar e sair de vídeo de YouTube. Essa era a sobrevivência dele. Então, o que esse brincar também traz pra gente? Por que é tão importante, né? O modelo do brincar que venha da família, que venha de casa, que venha dos pais. Porque a criança vai aprender ali. E não só a brincar, mas também a sobreviver. Então, criança que aprende observando, brincando de comidinha, brincando de se trocar sozinho, ele vai imitar, ele vai olhar o pai. E aparentemente o que pra gente era só o brincar, pra criança pode ser tudo, né? Pode ser a questão de sobrevivência dela, a maneira como ela vai se desenvolver. Então, o brincar, apesar de ter uma conotação, talvez cultural, não sei se bem cultural, mas como não tão importante, não sei se eu diria, se seria bem isso, assim, o brincar... Algo simples, né? Simples, não é visto como prioridade, né? Não é tão visto como prioridade. Então, a gente desmistifica esse aprendizado quando vem e fala para a família. Que momento vocês brincam? Do que vocês estão brincando? Né? E aí, tudo se justifica, né? Quase muitos casos se justificam nesse momento, na fala da família, de como que é que esse momento do brincar existe, né? Qual é esse momento do brincar dentro de casa? Muito do desenvolvimento da criança se justifica por esse momento do brincar em família. E muitas vezes... É importante. E muitas vezes, hoje em dia, o primeiro brinquedo da criança passa a ser o tablet, né? E às vezes o fato de ter vários aplicativos de jogos no tablet não significa que aquilo basta, né? Que não precisa ir brincar. E a criança não nasce sabendo brincar. Ela precisa de algum modelo, como você disse, né? Para ela imitar e ela aprender e ser estimulada a isso. Esse brincar, ele envolve um processo cognitivo também, né? É o momento que a criança está construindo muito da cognição dela, né? E na criança com deficiência existe um peso muito grande, né? Por quê? Meu filho tem uma deficiência, então ele tem que acompanhar os outros, então ele não pode perder tempo brincando, né? Então existe um peso, uma carga muito grande. Então, isso que a Jéssica falou traz essa conotação de brincar é ruim, por quê? Porque ele tá brincando e tá perdendo tempo. E não é. O brincar, justamente, ele faz o processo de uma maneira individual e ele começa a construir isso internamente, né? Só que a criança, nesse estado, ela acaba sendo tão superlotada, né, desse estímulo de que ela tem que desenvolver, que eles acabam deixando e terceirizando esse brincar. Inclusive, eu tenho um pacientinho, ele já está com 9 anos agora. E desde muito cedo, assim, autista, não verbal, desde muito cedo ele foi lotado, né, de atividades extras. E, gente, é triste de ver, porque é uma criança que você vê que ela não conseguiu sair e construir essa percepção do mundo, porque ela não brinca. Você dá um brinquedo para ele, ele olha o brinquedo e não faz o menor sentido para ele, sabe? Você tenta brincar com ele, ele vai te imitar, mas ele não está criando o processo de aprendizagem ali. Então, ele ficou tanto sobre só demanda, cumprir isso, cumprir aquilo, que a parte que era natural e fluida da infância foi ficando para trás. E hoje ele está prejudicado porque ele não teve esse momento do brincar, né? Acho que você falou uma coisa muito importante aí, Narda, que é a diferença entre o aprendizado mecânico e o aprendizado espontâneo. O aprendizado espontâneo só vai ser adquirido através da brincadeira. O aprendizado mecânico, ele é importante a gente aprender coisas e acumular conhecimento, porque a gente sabe que isso vai ser exigido de nós, mas isso construir o aprendizado só mecânico é como construir uma casa num terreno de areia, né? Não tem estrutura, não tem sustentação, né? E isso é tão difícil de entender porque às vezes a gente vê que a criança ela não consegue se envolver completamente num processo simbólico, que é a brincadeira, e só através disso ela vai aprender, por exemplo, regras sociais básicas de compartilhar, de troca de turno, né? Coisas que ela não vai aprender, né, de um jeito mecânico.
né? Não tem como a gente necessariamente treinar, né, absolutamente ali essa coisa da troca de turno e tudo mais. Até tem. Não vou dizer que não tem como treinar, até tem, mas nunca vai parecer algo, né, espontâneo. Natural. Que daí é uma regra, né? Tipo, eu aprendi assim. Se sair um pouquinho da curva, opa, mas não sei se era assim, então não sei mais. Por isso que o espontâneo é muito legal, porque vai ter teste e reteste. Fiz assim, o amigo fez de um jeito, de outro jeito. Ali tá absorvendo tudo. Agora, se você ensina, é assim que troca turno. A criança vai achar que tem que ser sempre assim que troca turno. Exato. Exatamente. E aí não tem flexibilidade, acaba sendo de novo ela vai cair, né, na inadequação, né, social. É exatamente isso. E aí o quanto eu vejo também, por exemplo, a importância do brincar na pré-escola, até dentro da educação formal. O quanto a gente vê poucas escolas, muitas vezes, com cenários para brincadeira. O máximo que a gente vê, né, são escolas, às vezes, com aqueles brinquedos de plástico, né, com aquela coisa de plástico. E eu acho que isso, eu não sei se tem, até na própria formação, né, de professores e profissionais, algo sobre a técnica do brincar, né? Sobre a brincadeira, né, enquanto terapia mesmo. Não tem, né? Eu não aprendi isso na graduação também. Eu também não. No caso, a gente estava na mesma. A gente fez graduação junto. Na TO, a gente estuda bastante sobre as fases, desenvolvimento, todas as teorias. Tem matéria específica para o desenvolvimento infantil falando do brincar. E até era outra coisa que eu ia falar, é que principalmente para TO, né? Acaba que todos os outros profissionais englobam isso, mas principalmente para TO, a gente trabalha, um terapeuta ocupacional, ele trabalha olhando para a pessoa como um indivíduo que é dono de sua própria vida e tem seus papéis ocupacionais. Então, se a gente pega o indivíduo criança, independente da idade da criança, ela pode estar no momento anterior à escola, pré-escolar, pode estar no infantil, enfim, mais para frente. Mas quando a gente pega o indivíduo criança, quais são os papéis dessa criança? O que essa criança é? Né? Ela vai ser filho, ela vai ser irmão, ela vai ser neto, sobrinho, e ela vai ser um ser brincante. O maior papel ocupacional da criança, a maior atividade que uma criança tem que desenvolver é o brincar. Então, como que a gente pode dizer que, tudo bem se não brinca? Se a primeira coisa que a criança tem que fazer é ser um ser brincante. Então, quanto as pessoas acabam realmente deixando isso passar, às vezes vai procurar um terapeuta, um profissional lá com 2, 3, 4, 5, 7 anos, né? Às vezes demora muito mais, e deixa isso passar, o quão é importante, né? Olhar para qual é a qualidade do brincar, porque é o que essa criança ela tem que demonstrar. O que ela tem que demonstrar é um ser brincante, né? E se ela não é, o que está de errado aí? Exato, porque o brincar para a criança é trabalho sério, né? E é isso que é difícil às vezes de entender, porque eu tinha uma menina que falava assim para a mãe dela, ela gosta de desenhar, e ela ama desenhar. E aí ela fala assim, eu tô trabalhando. A mãe pediu alguma coisa enquanto ela tava desenhando, ela falava, eu tô trabalhando agora. E a mãe falava assim, não, você não tá trabalhando. Trabalhar é quando você sai e ganha um dinheiro para isso. E ela falou, não, eu estou trabalhando. E eu falei que ela tinha razão, que a menina tinha razão, porque aquilo que ela estava fazendo é tão sério quanto um trabalho, né? Quanto a nossa concepção de trabalho enquanto adulto. Porque ela está comprometida com essa tarefa, porque ela sabe que é através dessa tarefa que ela vai conhecer o mundo e reproduzir muitas vezes coisas que ela talvez não tenha compreendido na realidade, né? Na verdade, eu falo que o brincar é como se fosse a palavra para a criança, e a brincadeira é a sua linguagem, né? Então, isso é importante da gente, né, entender o quanto isso é realmente fundamental e importante para a criança. E só até fazendo um adendo numa coisa que a Jéssica falou, que eu esqueci de falar. Brincar é diferente, brincar com brinquedos é diferente de jogar jogos. Porque se a gente for pensar, o jogo, ele é uma ferramenta estruturada. Então, ele não vai exigir da criança imaginação, criatividade, né? Formulação de regras. Pensando, lógico que o jogo em si, ele exige, né, cognição, só que a brincadeira, eu acho que ela é muito mais exigente. Que ela exige um repertório muito maior,
né? Não só cognitivo, mas social, né? Emocional, né? Interpretar papéis, né? Se a gente for pensar até no jogo sociodramático, né? Interpretar papéis, nenhum jogo, né? De tablet ou de tabuleiro que a gente tentar propor vai conseguir recriar esse cenário, né? Que é a brincadeira. E aí, gente, já entrando então na brincadeira com a criança com necessidade especial, não sei o que vocês acham isso, mas a primeira coisa que eu vejo que é importante para a criança é tempo. Não só o tempo para brincar, mas um tempo sem a intromissão do adulto na brincadeira. O que vocês acham disso? Como é que vocês veem isso? Porque eu vejo assim uma angústia e uma ansiedade muito grande. Aí, de novo, a gente cai no tempo. O quanto a criança também precisa de um tempo para se desenvolver, né? Ou para desenvolver um estágio de brincadeira que às vezes outros pares já tenham desenvolvido. Tem uma fono que fez um vídeo muito, muito legal que se chama Tipos de Pais Brincantes. E aí lá ela coloca todos os tipos de pais. Tipo, o pai que só pergunta. Então a brincadeira do pai é: que cor que é isso? Que cor que é essa? Que letra é essa? Quantos anos você tem? E a criança, tipo, ela quer brincar de casinha, ela quer inventar que o boneco tá subindo. Mas quantos bonecos tem aqui? Então, esse é um tipo de brincadeira que a sociedade parece que impõe para os pais a coisa de currículo. Teu filho tem que aprender. Então, corre atrás, ele tem que aprender, tem que aprender todo. E, na verdade, não, é bem isso que você falou. Esse tempo de brincar, na hora que a criança precisa estar livre e brincar espontâneo, o pai tem que aprender a seguir o fluxo da criança. E eu sei que é desafiador e que tem pai que às vezes até o controle da brincadeira. Tipo, a criança falou que é um foguete, o pai falou, não, isso não é um foguete, isso é um, sei lá. O pai quer que seja tal coisa para encaixar no que ele pensou. Por mais que seja criativo. Mas às vezes tem essa dificuldade de dar, de fato, o controle para aquela criança brincar, né? E é bem engraçado, porque no consultório, a primeira sessão que eu faço é os pais brincando com seus filhos. Então, eu avalio, de fato, o brincar do pai e o brincar da mãe com o filho. Porque é tão importante quanto a intervenção que eu vou fazer com aquela criança. Se eu vejo uma mãe que só faz pergunta, ou realmente não consegue brincar, a criança está brincando de casinha, ela quer propor o jogo pedagógico toda vez, opa, aí tem um motivo de atenção, porque, mãe, você tá vendo que ele tá buscando aquilo? Ou, né, até, tipo, na comunicação dessa criança com deficiência. Se a mãe tá o tempo todo fazendo as palavras certas, tipo, festa! Beleza, a fono pode ter direcionado. Mas talvez naquela hora do brincar mais livre, gente, não importa se ele falou feta ou festa. Não é isso que a gente está cobrando daquela criança nesse momento. Depois, beleza, talvez tenha um momento que seja que a fono indicou, que vai ter, né, uma cobrança mais focada de linguagem ou de fato do pedagógico, mas saber diferenciar essas brincadeiras é essencial para que essa criança tenha um brincar que é lúdico, que é espontâneo, que é de criar, né, que não tem um pai cobrando dela uma resposta. Acho que isso acontece muito, assim. Eu vejo, assim, muita ansiedade mesmo, né, dos pais de querer que a criança acerte. Só que o brincar, quem diz que tem certo nesse brincar, né? Às vezes é só uma criação que a criança precisava fazer naquele momento, mas tem tanta aquela ansiedade, não, ele tem que acertar, ele tem que fazer certo. E uma coisa que eu vejo, assim, eu uso muito a música, né? Porque geralmente acolhe, eu sou musicoterapeuta, então eu acabo trazendo muito musical, trazendo instrumento. E a criança, às vezes, ela tá brincando com um violãozinho, ou ela pega uma flauta, qualquer instrumento. E se os pais estão junto, a criança pegou de ponta cabeça o violão, a primeira coisa que eles fazem é pensar, tá errado. Não, ele não pode errar. Ele vai lá, tira o violão da mão da criança. É assim que faz assim com o braço, faz assim com a mão. Tirou toda aquela vivência. Eu vejo criança desistindo do brincar por causa disso, de tanta liderança que, às vezes, o adulto tem em cima daquela criança, querendo cobrar resposta da criança. E tem uma coisa bem interessante também que acontece, é que o adulto, às vezes, não aceita ser liderado pela criança, né? Então, ele quer tanto liderar e quer tanto fazer esse desenvolvimento acontecer naquele momento do brincar e do lúdico, que ele não vê que o momento em que ele cede para uma brincadeira, uma criação daquela criança, ele também está desenvolvendo. E eu valorizo muito essa questão do espontâneo, do natural, né? Porque é um processo que vai ficar gravado na memória da criança e ela vai estar fazendo esse aprendizado, né? E às vezes nós, como adultos, a gente tem que abrir mão um pouco disso e de exigir que as coisas sejam tudo certo, que a palavra saia certa naquele momento. Tem um momento que você vai trabalhar e melhorar isso, mas no momento do brincar livre, né, a gente tem que abrir mão um pouco e deixar acontecer.
no brincar, que a criança deixa de sair daquele papel de passivo, né? E consegue se colocar no papel ativo, né? Onde ela consegue deixar de ser o paciente, por exemplo, que leva a injeção, e virar ser o médico que dá injeção nas bonecas dela, e a professora, ou o pai, e a mãe. Então, permitir que ela tenha esse papel ativo, né? E que consiga a criatividade dela, estimular essa criatividade que ela tenha, né? E sem ficar exigindo, falando do jeito que tem que ser, agora é isso, agora é aquilo. É importante deixar esse livre, né? Eu diria que é equilíbrio, né? É o brincar livre, é o brincar direcionado, mas uma coisa equilibrada, né? Não só a criança fazendo o que quiser, do jeito que quiser, sem supervisão, sem troca. Mas também não só a criança direcionada, com brinquedo estruturado, com tablet. Então, equilíbrio. Um pouco disso, um pouco disso. Um pouco você dá modelo, um pouco a criança te direciona. Perfeito. Exato. Porque eu acho que ela já é tão carregada de demandas externas o tempo todo que ela merece esse tempo de liberdade. Eu acho que a Darda falou uma coisa muito importante no exemplo do violão. E daí chega o pai, outra coisa que eu acho que além do tempo é o espaço, né? A gente tem que respeitar um espaço nessa brincadeira. Porque como é que a gente quer que a criança desenvolva autonomia e independência se a gente tá lá toda hora? Não é assim que pega no violão. A gente não deu nem tempo, nem esperou a criança abordar de uma outra forma, né? Dela perceber que aquilo tá errado e tentar fazer de um jeito certo, né? E aí a gente quer um aprendiz independente, a gente tá toda hora dizendo, né? Não, faz assim, faz assado. E aquilo que você falou sobre o certo e errado na brincadeira, eu acho que isso é bem importante de ser entendido, porque a gente, enquanto adulto, a gente acaba colocando e imprimindo na brincadeira um jeito certo ou errado de se fazer as coisas. A gente está preso a isso. A gente que está preso ao que é certo e errado. A criança, ela não está presa a isso. Ela não está presa ao que é certo e errado. E eu acho que isso torna a brincadeira dela muito mais interessante do que a nossa enquanto adulto, do que a nossa enquanto a gente quer propor. E mesmo enquanto terapeuta, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu não tô afim de bagunça, tem dia que eu não tô afim de derrubar todos os brinquedos, tem dia que eu não tô afim de muito barulho, e a gente acaba limitando muitas vezes, né, como é que a criança vai brincar ou não. Imagina, isso deve acontecer na casa das crianças, porque uma vez até uma menininha chegou no consultório e falou assim, que queria brincar, fazer slime, e ela viu o negocinho que eu tinha de fazer slime. Eu falei, bom, da próxima vez que você vier, então a gente combina antes e aí a gente faz, porque agora não dá tempo de fazer. Daí eu perguntei para ela na sessão seguinte, ela lembrou que ela queria fazer o slime. Daí eu peguei e perguntei para ela, falei assim, mas você não pode fazer na sua casa? Ela falou assim, não, minha mãe não deixa. Porque slime é uma porcaria, né, gente? Suja tudo, né? Vamos falar bem a verdade, dá vontade de chorar quando você termina a sessão depois do slime. E até você não vai ficar vendo toalhinha, até pôr toalhinha, pôr negocinho, já deu o tempo da sessão. Então vai na mesa mesmo do jeito que dá, né? Aí ela pegou e falou assim, não, em casa minha mãe não deixa porque faz muita sujeira. Aí eu morri de dó. Falei assim, realmente faz sujeira? E criança faz barulho, criança faz sujeira, e não tem brincadeira mais divertida do que essas que fazem barulho e fazem sujeira. Né? Então, a gente acaba, muitas vezes, limitando, né, essas oportunidades de aprendizado que a brincadeira proporciona para a criança por conta disso. Aí, um outro exemplo só que eu tenho para dar, que eu acho que esse exemplo é o que eu sempre uso para convencer os pais da importância deles saberem ocupar um papel de observador. Observador por quê? Porque daí ele sabe qual é o momento certo de intervir na brincadeira. Que é quando a criança já deu de tudo e não encontra mais resposta. Né? Quando ela não consegue mais encontrar a solução para o problema que ela encontrou na brincadeira. Então, tinha uma menininha que eu atendia e aí ela tinha um problema motor importante no braço. E aí, assim, a mãe acabava dando todas as refeições para ela na boca. E aí, um dia, ela conseguiu, a menininha com muito esforço, acho que num momento de distração da mãe, conseguiu levar, né, o garfo até a boca e ela ficou super satisfeita, ficou super feliz. E eu apontei isso para ela, eu falei, será que essa criança não está disposta a pagar o preço de comer a comida fria? Porque ela dava na boca da criança justamente porque ela não queria que a criança comesse a comida fria. E eu fiquei pensando, falei, será que ela não está disposta a pagar o preço de comer a comida fria para conseguir comer sozinha? Né? Porque a brincadeira é justamente esse o momento, tudo bem que isso não é uma situação de brincadeira, mas trazendo para o contexto da brincadeira. Né, onde vão haver dificuldades, a criança vai encontrar problemas, não vai resolver, depois vai tentar outra estratégia e talvez resolva.
será que, até perdi o fio da meada que eu ia falar, mas será que a criança às vezes não está disposta a pagar o preço, né, de cometer erros e de falhar para conseguir, né, reproduzir às vezes algo que ela viu no dia a dia ou quer tentar de novo fazer sozinha? Porque esse é o objetivo, né? O objetivo desse aprendizado espontâneo é justamente incentivar a autonomia e independência das crianças, que é o que a gente vai cobrar mais tarde delas. Aí a gente fica toda hora dizendo para ela como se brinca, o que se deve fazer, tá certo ou está errado. E aí, quando a gente precisa que ela seja autônoma e independente, acabou, né? Não vamos ter isso. Tem um jeito que eu faço para os pais, duas coisas assim. Uma é essa ideia do pensamento estratégico, de que na brincadeira você ensina sim pensamento estratégico. Você pode fazer perguntas perfeitas. Ou dar a dica visual de uma coisa que é para a criança usar naquilo que ela está tentando fazer. Você não dá a resposta de cara, né? E acho que entra nisso, assim, nessa história que você contou da menina, que a mãe resolvia tudo para ela. Né? E talvez no brincar também, tipo, ela não conseguiu pegar, vou abrir para ela. Não vai conseguir. Então, antes dela se frustrar ou dela tentar pensar uma estratégia B, eu já resolvi, porque eu tô aqui para ela. E eu entendo que as mães fazem com o maior amor do mundo, mas também é um aprendizado você entender que aquilo é muito importante para tua criança. Ela começar a criar soluções para a dificuldade dela. E isso começa na brincadeira e vai se expandir para a vida toda. Né? Senão é uma criança um adulto que fica lá esperando que as pessoas, esse aqui não tá funcionando. E fica esperando o mundo resolver por ele, né? E outra coisa que eu uso com os pais, na hora deles entenderem a importância do brincar, é buscar nesse emocional dos pais uma brincadeira que eles gostavam muito quando eles eram criança. E com certeza é uma brincadeira que eles dominavam. Eles eram o líder, ou eles inventavam, e envolve geralmente sujeira, terra, bagunça, né? Porque as crianças né, os pais que a gente trabalha tiveram muita natureza ainda. O do futuro não sei como vai ser, né? Envolve muita tela, mas a gente vai se adaptando também, né? E eu acho que uma outra coisa importante sobre isso, até que antes da gente, né, ir emendando outros assuntos, a gente tem que lembrar que, assim, se a gente é colocado, a gente pode amar o nosso trabalho, a gente pode adorar o que a gente faz, só que eu acho que quando a gente é colocado dentro de um contexto onde tem regras rígidas para execução, temos horários a cumprir, isso deixa a coisa mais desgastante, assim, né? A gente fica mais desmotivada em relação ao nosso trabalho. É assim com a criança, quando a gente, né, impõe regras de como deve ser, como, né, agir, o que tem que fazer, o que não pode fazer, a gente acaba minando toda a criatividade dela e toda a vontade, a curiosidade, não é criatividade que eu queria falar, é curiosidade, toda essa curiosidade. E é assim que a gente vê, até hoje em dia, na educação formal, né? Conforme a gente vê o tempo e o espaço para brincadeira diminuído na vida dessas crianças, porque hoje em dia o pré-escolar já tem que saber escrever as letras, né? Já tem que saber ter a pega certa no lápis, mesmo que a criança seja incapaz de fazer outras coisas, né, que são necessárias para a vida. Então, a gente vê cada vez mais essa exigência, né, curricular ali, do aprendizado, né, mecânico na vida dessas crianças e cada vez menos tempo, né, para o aprendizado espontâneo. O quanto isso acaba realmente diminuindo essa curiosidade que é inata da criança, né? Ela nasce curiosa, ela nasce enfiando o dedo na tomada, né? Ela nasce fazendo essas coisas. E a gente trabalha tanto em terapia, né? Para a criança ter essa espontaneidade. Então, tudo que você trabalha por fora na sessão, depois é aquele momento em que ela vai usar as habilidades que ela está adquirindo, né? E aí a gente chega querendo atrapalhar esse brincar também, né? Então, ali é o momento dela brilhar e ela se descobrir e ela usar tudo que ela está adquirindo. Isso é até engraçado no consultório, porque eu fico ligadona no desenvolvimento motor, né? A criança tá brincando, tem todo o contexto do brincar, mas eu também tô vendo como que ela tá mexendo a mão, como que ela tá mexendo o braço. E às vezes, se os pais estão na sessão, eu percebo a angústia deles, porque eu fico plena, né? Fico observando como a criança vai manusear, vai mexer, vai explorar o brinquedo, ou um objeto qualquer. E os pais ficam me olhando assim, você não vai ajudar? Você não vai mostrar como faz? Você não vai fazer nada? Eu fico, deixa eu ver o que ele vai fazer, né? O que a criança vai fazer. E o quanto é difícil, porque para mim também era difícil assim. Então é bem um desenvolvimento de entender que eu precisava deixar e observar.
né? Então, essa angústia dos pais quererem o sucesso da criança, a gente pega bastante. E é super normal. A gente quer fazer, né, ensinar, mostrar, mas essa carinha de pai angustiado é muito engraçadinho de ver. Eu adoro. Mas Jéssica falou uma coisa que é importante. A gente tem que se policiar também, né? Porque às vezes eu corrijo. Tipo, a criança nem errou, no menor sinal, às vezes, de que vai dar errado, eu já tô ali intervindo, às vezes, sabe? E aí, acho que cabe muito bem essa pergunta agora que eu ia fazer para vocês, sobre o que vocês acham qual é o papel do adulto nessa brincadeira, né? Qual é o nosso papel, né? Não só dos pais, mas também do próprio terapeuta, porque eu sei que tem bastante terapeuta que, né, assiste a gente. Qual é o nosso pai, né? Qual é o nosso papel, né, na brincadeira da criança? Eu acho que vai depender muito do objetivo também, né? Se a gente quer que ela crie, se a gente quer, o que a gente quer dessa criança. Mas no meu olhar hoje, assim, o brincar tem muita relação com níveis do desenvolvimento. Então, observando onde tem alguns furos, eu medio a brincadeira nesse sentido. Então, eu nunca vou fazer pela criança, mas eu tô sempre pensando na estratégia que aquela brincadeira que ela gostou, que estratégia eu vou usar naquilo que ela se interessou para construir níveis maiores do desenvolvimento dela. Então, claro, comunicação, vínculo, interação, esse pensamento estratégico, flexibilidade cognitiva. Então, a gente é uma máquina que tá lá com tudo que a gente quer trabalhar naquela criança. Tá aqui, ó. Eu tenho várias ideias, mas eu não vou impor para minha criança, ó, hoje a gente vai brincar com... Quer dizer, às vezes ou outra tem. Peguei um jogo, hoje é esse jogo. Beleza. Mas nesse brincar de deixar a criança explorar e dar o primeiro passo, é o meu cérebro de terapeuta pensando em tudo que eu quero trabalhar com aquele carrinho que ele gostou de brincar. E se eu não conseguir, tipo, eu queria trabalhar flexibilidade, não deu. Gente, tá tudo bem. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer na sessão. E eu lembro até de ter levado bronca da minha supervisora no começo da formação do DIR, porque a gente mandava vídeo para análise e tal. E eu tinha um paciente que era muito, muito difícil. E a brincadeira com ele era muito sofrida, assim. Eu tentava, eu criava. E a interação dele era menos 50, assim. E daí, no meu vídeo, a supervisora era uma TO que me supervisionava, porque lá eles misturam multi, assim. E ela falava, Paula, olha pra você nesse vídeo. Você tá vendo a tua ansiedade? Você tá vendo quando você tá oferecendo 50 coisas por segundo pra essa criança? E eu, tipo, ai meu Deus, é verdade, mas é que eu quero que ele brinque comigo. E aí, eu lembro desse trabalho ter sido feito comigo antes, e com a mãe, então nem se fala, né? Se eu era ansiosa, a mãe era 1000 vezes mais. Até que eu consegui entender que eu tinha que ter paciência. E que tudo bem, eu ia oferecer, eu ia esperar o tempo dele, aí eu ia tentar de novo. Não é desistir, mas é simplesmente tirar essa ansiedade de lado, que, né, somos humanos e a gente também tem que se vigiar, igual que você falou, assim. Mas essa ideia do papel, acho que é mediar a brincadeira com o objetivo que o terapeuta tem para aquilo, né? Eu vou pegar esse gancho de palavra da Paula, que é a mediação, e vou acrescentar a segurança, né, também. A criança se sentir... O ser humano, por si, faz coisas para ser visto. As nossas crianças com deficiência, elas têm um desenvolvimento um pouco diferente disso. Elas não fazem coisas para serem vistas, muitas delas, né? Não vou generalizar, mas muitas delas fazem por elas mesmas. Então, a partir do momento em que tem um pai mediano, né? Uma pessoa mediano, pai, uma mãe, um irmão mais velho mediano, né? O quanto dessa demonstração de segurança, o quanto dessa demonstração de troca que pode acontecer através do brincar. Eu diria que além da mediação, é essa parte também, de mostrar que existe uma troca através do brincar. Que a gente enxerga isso, crianças que brincam para mostrar para os outros e crianças que brincam e interagem consigo mesma. Então, o quanto é importante esse adulto entender essa necessidade de estar presente, essa necessidade de mediar, essa necessidade de supervisionar, essa necessidade de dizer que legal que você criou, que isso daqui é um castelo agora, né? O que essa criança, nossa, me enxergou, alguém que antes não precisava ser enxergado, mas foi enxergado, né? E alguém, nossa, você entendeu o que eu estou fazendo. Então, eu acho que talvez a palavra não seja exatamente segurança, mas esse ser visto pelo adulto através daquilo que eu consigo criar. Eu diria que validação, né? Validação,
é um dos papéis do adulto, eu diria que é um dos papéis do adulto. Validar, obrigada, validar o que a criança está criando, que pode ser que fosse só bom para ela, não fosse para o outro. Mas, a partir do momento que alguém me enxergou, entrou no meu mundinho aqui, do meu brincar, isso também é bem importante. Validar. Concordo bastante, assim, com esse pensamento, a fala das meninas, né? Eu também acredito que o adulto, ele tem um papel de mediador, né? E só que ele tem que saber o momento e qual mediação que ele está fazendo. Às vezes é a mediação para ajudar a criança a chegar naquele pensamento de uma forma, dando dicas, igual a Paula mesma colocou. Ela dá dica, dá pista, dá uma ajudinha para que aquela criança consiga fazer o processo sozinha. Em momentos o adulto vai ser o mediador na troca social, né? Em que a criança ela vai me olhar e naquele momento eu vou validar essa criança, né? Eu também acho que o adulto pode empoderar a criança, ainda mais a criança com deficiência que tem essa dificuldade do brincar. Então, o adulto chega com esse empoderamento. Não, você consegue. Não digo só falando palavras de empoderamento, mas mostrando que aquilo que a criança está criando faz sentido, pode ser legal, né? Que pode ser prazeroso para os dois, né? Então, eu acredito que tem todo esse processo, assim, além de ajudar a criança a se envolver, né, tanto no social, quanto com o brinquedo, quanto com a criação, ter conexão com aquilo que ela está fazendo. Então, eu super concordo e vou muito por essa linha de pensamento também. E acho que uma coisa, Mari. Pode falar. Pode falar? Tem uma coisa que eu e a Darda a gente faz, porque a gente trabalha com um grupinho terapêutico, né? Que, na realidade, um pai e uma mãe, ou, né, as mães ou os pais, essa família, quem seja esses responsáveis pela criança podem fazer, que é a gente se combina no modelo que a gente vai dar para a criança. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando emoções com um grupinho terapêutico, e aí a maioria deles não sabe perder. Até um exemplo que aconteceu semana passada. Aí a Darda vai e imita uma pessoa que perdeu e tá muito brava, muito nervosa. E aí eu modelo as crianças, tipo, olha, gente, a Darda tá muito chateada, o que a gente vai fazer? E aí eu crio toda essa expectativa para juntos a gente achar uma solução. Então, eu estou mediando e me encaminhando para uma resolução, mas sem eu falar, ela precisa de um abraço, ela precisa de uma palavra. Aí as crianças entre si criam esse ambiente social, que a gente quer que eles se ajudem, né? Esse é o intuito dos grupos terapêuticos, o social mesmo, para conseguir chegar numa resposta para ela. E os pais têm essa função na família. Sem querer já se faz isso. Um filho tá chorando, ele tá chorando, vamos cuidar do irmão. Então, é meio intuitivo. Mas quando a gente estuda né, como funcionam as habilidades sociais, a gente vê a importância dessas mediações em grupo, assim. Porque, no final de contas, a sociedade é um grande grupo de pessoas, né? Então, nasce aí, assim, essa interação social. Até eu ia falar justamente isso. O quanto é o adulto que transmite aspectos da cultura para essa criança através da brincadeira. A criança não tem outro meio, ela não vai adquirir isso com os seus pares, porque os seus pares também estão aprendendo, né, sobre os valores de uma determinada cultura, e a gente só vai passar isso através da brincadeira. E é exatamente, acho que tem tudo a ver com esse exemplo que você deu, até a forma com que a gente acolhe o sentimento do outro, né, ou entende, ou chega a uma conclusão para resolver problemas, tem muito a ver com a forma com que a nossa sociedade reage e responde a isso, né? E a criança acho que só vai conseguir, né, aprender isso através, né, da inserção do adulto nessa brincadeira. Então eu vejo que assim, o adulto ele tem um papel essencial, só que entra muito naquilo que a gente falou, ele não pode confundir intervenção com assumir o controle da brincadeira, porque são coisas diferentes. Às vezes a intervenção ela pode ser justamente, até o que a Darda falou, colocar um brinquedo na frente da criança. Ou dizer a bola rola. Ou colocar a tesoura na mão da criança, né? Às vezes a intervenção é só isso. Só que para isso eu vejo que a gente precisa assumir um papel realmente de observador. Porque se a gente não aprende, né, a observar o comportamento da criança, a gente não vai saber qual é a real necessidade, né, dessa criança e até onde ela é capaz de ir, né? Como a Jéssica comentou, até onde ela vai, né? Até quantas soluções ela consegue encontrar para esse problema. E aí, acho que entrando numa última questão que eu acho que do papel enquanto nós terapeutas, que é uma coisa que a Paula começou falando, eu vejo da importância mesmo, que daí entra, eu acho que um outro fator importante em relação à brincadeira com crianças com necessidade especial, que é a adaptação. Então, nem todas as crianças vão ter. A gente vai ver que o desenvolvimento do processo simbólico acompanha até o desenvolvimento da linguagem, né, que também é um processo simbólico.
Então, muitas vezes, as crianças elas não vão conseguir espontaneamente, né, desenvolver uma brincadeira simbólica, né? O que é a brincadeira simbólica? Então, acho que é importante a gente falar dessa diferença. Então, a brincadeira funcional, quando a gente fala de uma brincadeira funcional, é a criança saber usar corretamente os brinquedos. Então, por exemplo, ela girar o carrinho, ela colocar a mamadeira na boca da boneca, ela levar uma colherzinha na boca, né, da mãe ou do pai. Então, ela está usando a colher com função, ela está usando a mamadeira com função, ela está usando a boneca com função. Então, isso é uma brincadeira funcional, porque eu vejo que às vezes as pessoas elas confundem muito isso. Às vezes os pais, na entrevista, quando eu pergunto, né, se, né, como que é a brincadeira da criança, não, ele brinca super bem. Aí quando você vai ver, ele apenas realiza uma brincadeira funcional, ele não consegue desenvolver uma brincadeira simbólica, né? Então, o simbólico envolve, às vezes, a gente usar, né, um objeto não como um objeto, mas quando a criança, por exemplo, pega uma escova de cabelo e finge que é microfone, que eu adorava, né, fazer isso quando criança. Enfim, quando a gente vê que tem ali, né, um uso que não é imediato, né, que ela acaba usando outros recursos que estão ali, né, fora do contexto imediato, que envolve a brincadeira. E aí, pensando até no jogo sociodramático, que envolve assumir papéis, então a brincadeira do médico e do doente, a brincadeira da professora e dos alunos, né, vai precisar de uma adaptação de cenário. Então, eu geralmente trago, sim, um cenário para a criança, porque acho que dentro da reabilitação a gente acaba tendo objetivos, né, mais definidos e coisas que a gente tem que cumprir ali em curto, médio e longo prazo. Então, às vezes eu acabo trazendo, por exemplo, um cenário vamos brincar de chá das bonecas. E aí a gente tem que imaginar quantas coisas a gente trabalha com o chá das bonecas. Então, a gente trabalha essa coisa, né, de contagem e quantificação, quantos pratinhos a gente vai precisar, né, como convidar os nossos amigos para vir para a festa, né, a gente vai negociar o que vai ter para comer, né, o que não vai ter, a gente vai acabar trabalhando organização, planejamento, então uma série de coisas a gente trabalha com uma única brincadeira, né. Então, eu vejo que, obviamente, o nosso papel também acaba sendo de adaptar, às vezes, esses cenários e tentar trazer esse cenário para conseguir introduzir a criança na brincadeira. E, gente, mesmo com as crianças mais difíceis, óbvio que cada uma tem o seu nível ali, até onde ela vai na brincadeira, até quanto ela consegue sustentar dessa brincadeira. Mas é difícil a gente encontrar uma criança, mesmo com muita dificuldade, que não participe. Acho que se tem tempo, se tem espaço e se tem adaptação, eu vejo que, né, é bem possível elas conseguirem. Né? Só que a gente precisa ter consciência, né, desses fatores. Não sei o que vocês acham disso. Vocês querem complementar com alguma coisa? Então, Mari, eu já tive um paciente que acho que foi bem difícil para mim aceitar que eu não conseguia brincar simbólico com ele. Era um autismo severo, né? Então sem comunicação. Claro, eu tentava de várias formas e desde a brincadeira funcional até o simbólico, né, foi tentado, mas realmente foi desafiador, assim. Então, eu queria muito acreditar que ele estava na brincadeira comigo, por mais que eu fizesse coisas e eu tentasse demonstrar, mas a interação dele era muito pequenininha, assim. Então, eu acho que é da criança, é inato do ser humano e cabe ao terapeuta puxar esse pedacinho que está ali para expandir. Mas podem ter casos que a gente vai ter tanta dificuldade que vai ficar sempre a dúvida do será que ele conseguia imaginar mesmo? Porque, né, ele não verbalizava, não tinha PECs, zero comunicação alternativa. Então, nunca saberei se realmente ele conseguia entrar na brincadeira comigo ou não, né? Mas foi um caso bem desafiador que passou pela minha vida. Então, coisa de terapeuta, né? A gente sempre acha que todos vão, ainda mais no meu olhar, que é brincadeira, brincadeira, brincadeira. E realmente teve esse caso aí que fica a dúvida. Foi até importante você falar isso, Paulo, quanto realmente a essa questão do desenvolvimento cognitivo. E aí, colocando não só o potencial intelectual, mas a linguagem, o quanto isso também, né, vai acabar limitando, né, o desenvolvimento da brincadeira para a criança. E eu também vejo isso. Eu acho que eu já tive também um pacientinho. Na verdade, ele até brincava simbolicamente, mas era muito estranho o jeito dele brincar.
ele brincava com o bichinho, daí ele jogava o bichinho pro ar, segurava o bichinho, jogava o bichinho pro ar, segurava o bichinho. Mas ele tava brincando, entendeu? E aquilo para ele, é daí que eu tinha que partir com ele, né? Não adianta eu trazer um cenário, né, né, ou nem que eu trouxesse algo do interesse dele, que ele gostasse, enfim, né? Um cenário de super-heróis que ele gostava e tudo mais. Nem que eu trouxesse esse cenário, isso ia acabar, né, facilitando, porque ele ainda estava e isso que eu falo, o quanto é importante a gente entender essa parte técnica enquanto terapeuta da brincadeira, porque a gente vê a criança só está explorando o objeto, né? Porque eu tenho criança que muitas vezes o modo dela brincar é levar os objetos até a boca e explorar esses objetos, né? Porque ainda não tem a questão sensorial bem desenvolvida. Uhum. E aí é isso, e a gente não entende muitas vezes que outras formas de brincar existem, que não só, né, a funcional ou a simbólica, existem pré-requisitos, né? E um deles é saber explorar os objetos. E às vezes tem criança que não consegue nem fazer isso, não sabe nem como explorar os objetos que estão à sua volta, né? Uhum. Porque ainda está numa fase inicial. É bem comum a gente ter, assim, principalmente no autismo, a criança que ela aprende a brincar, só que ela aprende a brincar só com o funcional, né? E aí ela aprende aquela maneira de brincar, porque um dia ela brincou assim, gostou, foi legal, e aí ela acha que só existe aquela forma de brincar. E daí que entra um problema, né? Porque aí ela não consegue ampliar essa mentalidade, flexibilizar o uso do brinquedo e tal. Então aí a gente começa um trabalho em cima disso, né? Para desenvolver esse brincar e quem sabe a criança chegar nesse simbólico de uma forma mais natural. E tem criança que acaba reproduzindo só o simbólico, mas na verdade ela não está muito envolvida com aquele simbólico. Ela aprendeu que a mãe brincou com ela, simbolizou alguma coisa e aí ele falou que aí ele sempre usa isso, né? Então a gente às vezes pode confundir também, né? Porque a criança aprendeu que era aquela forma de brincar. Mas a gente depara bastante com essa brincadeira do funcional para depois vir para o simbólico, né? E essa questão da cognição eu acho que faz muita diferença no atingir o nível de brincadeira. Porque a criança que eu te falei agora há pouco, que tem eu vejo assim que é bem prejudicado o nível cognitivo dele, ele não consegue brincar, ele não entende a função do brincar, ele não tem interesse, até para assistir, ele não se envolve, ele não parece que aquilo não faz parte. Ele é ele com ele mesmo, praticamente, sabe? Então, tem muitas questões, né, para analisar em volta desse brincar simbólico, funcional, né? Exato. Tem muitas etapas, né, a serem observadas. Quanta gente fala. Quer falar, Jé? Não, que a gente consegue tirar de tudo isso, até porque já tá dando o nosso tempo, mas só para que a gente consegue perceber que não é um simples brincar mesmo, né? Uma hora de discussão e a gente conseguiu destrinchar tudo, um monte de coisas sobre que eram simples brincar e não é, né? A partir do brincar a gente consegue, o desenvolvimento da criança vai se manifestando também pela forma de brincar, então a gente consegue perceber isso, né? Então a evolução da maneira dela brincar também reflete o desenvolvimento dela, né? Até que chega um ponto que quando chega adolescente, ele vai deixando de brincar e vai aderindo mais aos jogos e outros tipos, né? Até que chega a só a forma mais verbal, ela acaba usando só a expressão verbal e deixa o brincar mais de lado. Mas é um desenvolvimento que é desde bebê, com a exploração de colocar na boca e vai se desenvolvendo, e são muitos aspectos, né? Muita coisa que é importante que os pais, a gente explicar para os pais, né? E que não é tão simples. O que eu ia falar é que eu adoro adaptação, né? E eu queria falar de adaptação também. Não falar, né? Não falar disso. Como que a Théo não falou de adaptação? Não, vou falar bem rapidinho. Pode falar. A gente costuma pensar que o erro precisa ser mudado, né? Se a criança errou ou se ela não fez algo da maneira esperada, aquilo precisa ser mudado, precisa ser adaptado. E eu diria que, tanto para os pais quanto para os terapeutas, a melhor maneira de você realmente saber e entender se um brinquedo, se um objeto precisa de adaptação para aquela criança oferece e ver como ela vai reagir.
E se ela não fizer exatamente do jeito que é para ser feito, mas se ela criar alguma coisa legal em cima, perfeito. Agora, se você deu um brinquedo, um objeto em que ela não soube o que fazer, se você deu um modelo, explicou, e ela mesmo assim ainda não sabe o que fazer, salvo os casos que nem a Paula trouxe, que tentou várias coisas e não deu certo. Mas ela ainda não entende o que é para ser feito naquela brincadeira, naquele brinquedo, não sabe manusear, aí você adapta. Sabe? Para não sair todo mundo querendo adaptar tudo, querendo mudar o jeito das coisas. Eu tenho um medo da palavra adaptação diminuir o que a criança é capaz de fazer. Então, ela vai fazer se for adaptado. Pera, mas realmente tem que ser adaptado? Essa criança precisa que a gente mude, deixe mais fácil para ela? Será? Então, não saiam também querendo adaptar tudo, tanto para pais quanto para terapeutas, para professores. Conheça o que essa criança tem, o que ela consegue dar em cima daquele brinquedo, em cima daquela criação, em cima daquele objeto, o que ela tem de resposta. E se ela precisar, você vai perceber isso. Você vai perceber que ela precisa de uma adaptação. Mas não sai já achando que toda criança precisa de adaptação, que toda criança precisa que facilite. Porque não precisa, às vezes não precisa facilitar, né? Então, não que a adaptação só facilite, pode ser que adaptar, você deixe um jogo mais difícil, pode. Mas só para não ficar, a adaptação não levar esse peso de facilidade, de facilitar para a criança, porque isso não é verdade. Né? A gente entende o que essa criança pode fazer e proporciona através da adaptação. Mas não é porque a gente deixou mais fácil. A gente só entendeu qual era a necessidade dessa criança para trabalhar o que ela tem de melhor. Né? Então, só falar de adaptação. Não, mas é super importante isso, Jéssica, porque tem tudo a ver com o que a gente falou, o papel do observador, né? Observe primeiro, né? Veja até onde você vai e como você vai fazer essa intervenção. E se você não se dá esse tempo de observar e parar, né, e ver até onde a criança vai, como é que você vai planejar uma intervenção adequada, né? Seja você terapeuta ou pai ou qualquer outra pessoa, né, que esteja lidando com a criança. Meninas, nossa, eu achei que passou muito rápido o nosso tempo, mas eu achei que ficou legal, eu achei que a gente foi bem objetiva no que a gente precisava falar, estamos de parabéns, porque geralmente eu sinto que eu nunca falo as principais, as coisas mais importantes que tem para falar. Claro que tem muita coisa para falar sobre esse assunto, muita coisa fica de fora, mas é bom, porque daí a gente vai, né, tendo um gostinho de quero mais. Eu não sei, até vou deixar, esqueci de avisar, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, né, trocar alguma coisa, acho que agora é a hora. Agora é a hora de perguntar, né, qualquer coisa nesse sentido. Mas enquanto isso, eu quero super agradecer vocês por terem topado, né, em participar dessa roda, que eu acho que é um tema super importante e infelizmente é um tema que passa batido pelas pessoas, porque, o que tem de interessante, né, nisso? Né? O que eu posso aprender sobre o brincar ou a brincadeira na infância, né? Eu sinto muito isso. E aí, Paula, já vi que você deixou os instas, que eu ia falar justamente sobre isso agora. Então, quem está assistindo agora, ou quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado, tanto no IGTV da cognos.centro.neuropsi, quanto no YouTube do Cognos Materiais de Estimulação, vai ficar lá, né, para as pessoas assistirem depois. Então, é bom a gente já falar aqui como é que as pessoas podem, né, seguir vocês, conhecer mais o trabalho de vocês, e até, se você, Paula e Darda, quiserem falar um pouquinho do que é o TeraPlay, e Paula e Jéssica, se quiserem falar um pouquinho do que é o Oi Caixinha, que nem deu tempo da gente explorar muito o Oi Caixinha, que é uma ideia super legal e vem muito de encontro com isso que a gente falou hoje, né? Então, eu coloquei os Instagrams ali no chat, fica mais fácil para vocês copiarem e colarem, mas o meu é Paulinha Psicoinfantil, então esse é o meu Insta profissional, e lá eu posto muita coisa do método que eu trabalho, que tem muito essa visão do brincar, e muita terapeuta acaba me seguindo para entender mais esse método desenvolvimentista, que foca em desenvolver pelo brincar. E é muito lindo, né? Eu sou o quê? Suspeita para falar, mas eu sou apaixonada por essa maneira de intervir. E sobre o TeraPlay, eu e a Darda, a gente começou atendendo o mundo online, né? Devido à pandemia. E aí a gente viu vários terapeutas precisando de ajuda em como lidar com o Zoom, como que eu vou atender online, o que eu vou fazer, como é que eu vou brincar através de uma tela. Então, a gente tem um canal no YouTube que se chama TeraPlay. E lá a gente postou algumas brincadeiras que a gente fez no Instagram e lives, né, durante um tempo.
E aí a gente transformou isso em, de fato, atendimentos em grupo. E também cada uma tem os seus pacientes individuais. Mas nesse curso, depois a gente manda o link para quem quiser, a gente criou uma aula de 2 horas em média. Eram grupos fechados, depois a gente abriu, gravou a nossa aula para ficar mais fácil acesso. E aí nessa aula a gente ensina como usar o Zoom, como compartilhar o mouse, como compartilhar a tela, como desenhar no Zoom, como usar o PowerPoint para fazer atendimento, como usar um outro site que tem várias atividades prontas. Como criar as atividades, a gente não ensinou como criar, mas a gente mostra o que dá para fazer, né? E acho que é isso, Darda, se você quiser acrescentar. Aí a Jé fala... Nesse nosso curso tem 30 atividades, assim, para terapeutas já usar com a criança no teleatendimento. E aí, como eu e a Paula, eu já trabalhava antes, já se conhecia bastante, assim, nossa forma de trabalhar, então a gente usou bastante o musical para poder conectar de uma forma mais leve para essa criança, né? Porque quando a gente entrou no mundo da terapia online, muita demanda e tipo, é super difícil, a criança não fica na frente da tela, porque não sei o que fazer. Então, dessas 30 atividades, umas 20, 22 são musicadas, que ajuda muito na estruturação da sessão, ajuda muito na organização mental da criança e nessa brincadeira via tela, né? Então é isso. Quem tiver interesse, a Paula colocou no bate-papo o link do curso. Isso. Paula sempre vai mandando os links ali, ó. Ela é utilizada. Nem sei como chamar, agilidade em pessoa, né? Então, gente, eu vou falar então um pouquinho do Oi Caixinha, que a Mari comentou. A Oi Caixinha, para quem não conhece, é um clube de assinaturas do Brincar especializado em crianças com deficiência. Tá, Jéssica, é só para crianças com deficiência? Não, para todas as crianças. Mas a gente desenvolveu pensando em famílias que tenham crianças com deficiência. Por quê? O que tem de diferente nisso de todas as outras brincadeiras e todos os outros clubes de assinatura? A gente desenvolve um manual da experiência. Então, todo mês a caixinha vai e diferente, não repete brincadeiras, com 4 brincadeiras dentro. E essas brincadeiras, elas vão com o manual da experiência, que vai explicar para esses pais como brincar com a criança, o que esperar dessa criança, dessa interação com a criança, como variar aquela atividade. Então, de uma brincadeira, de uma atividade, a gente dá mais 1 zilhão de possibilidades para esse pai poder brincar bastante vezes com esse material com o filho. E se nada der certo, o que tentar fazer? Então, é como se a gente conseguisse acolher esses pais, é como se a gente sentasse do ladinho deles na hora do brincar. E tá em dúvida, ele pega o manual, ele dá uma lida, dá uma olhada, ele tem uma ideia. Então, a gente brinca que é como se a gente sentasse do lado mesmo e brincasse com essas famílias. Então, o principal objetivo da Oi Caixinha hoje é proporcionar interação entre os pais e as crianças. Isso aí. E eu não sei se você falou hoje, mas tem sempre uma atividade que é motora, uma que é de linguagem, não tem? É motora, linguagem, sensorial? Eu e a Paula, a gente desenvolve mês a mês. A gente senta e desenvolve todas as atividades. Então, é tudo muito bem pensadinho por terapeutas especializadas. Então, assim, a gente vai nos 4 principais áreas que as crianças mais apresentam atrasos, déficits no desenvolvimento infantil. Então, sempre as atividades elas vão nomeadas para o pai saber o que ele está fazendo. Então, é na área motora, linguagem, sensorial e música. Então, quando esse pai está brincando com essa criança, ele sabe o que ele está trabalhando. Isso é bem bacana também. Muito bom. Joia, meninas. Então, gente, é isso. Super agradeço. Tem gente que já pediu parte 2 aqui para a gente falar dos pré-requisitos da brincadeira. Eu vou tentar colocar lá no Linktree um negocinho que eu tenho, não sei como que chamar esse negocinho, mas é tipo como se fosse os estágios da brincadeira. Daí eu vou tentar colocar lá no Linktree para vocês um resuminho disso, tá bom? Sim. Lá do cognos.centro.neuropsi, tá bom? Vou até amanhã, já devo conseguir colocar para vocês, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Logo tentaremos fazer mais sobre o tema. E é isso, gente. Obrigada pelo convite, Mari. Pode participar. Obrigada pelo convite, foi bem legal. Foi super legal. Obrigada por todos. Obrigada por todo mundo também que ficou com a gente. Amamos a presença. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada.
Tchau, Tchau, gente. gente. Um abraço.